Olá, amigos e amigas, estamos começando o nosso momento de estudo do compêndio da doutrina social da Igreja. Nós estamos vendo a primeira parte deste compêndio, estamos no capítulo 1, e dentro desse capítulo 1 já vimos o primeiro ponto, que é uma parte bíblica, o livro do Êxodo, especialmente o livro do Deuteronômio e toda a tradição deuteronomista no que se refere à legislação em prol do chamado direito do pobre. Lemos, depois aqui comentamos sobre Jesus Cristo e nos estendemos um pouquinho mais até para além desse compêndio, falando do Jesus histórico. Depois vimos um terceiro ponto, que é a pessoa humana, uma vez que essa dimensão personalista é tão importante na doutrina social da Igreja, especialmente a dimensão relacional do ser humano. E agora estamos num quarto ponto, dentro desse capítulo primeiro, onde estamos vendo a missão da Igreja. Estamos vendo a Igreja como um sinal de transcendência. Estamos no número 51. Número 51 diz assim uma coisa muito importante, uma afirmação dizendo: a identidade e a missão da Igreja no mundo, segundo o projeto de Deus realizado em Jesus Cristo, corresponde a uma finalidade salvífica e escatológica que só pode ser plenamente alcançada no século futuro. E vem uma citação da Gaudium et Spes. Então vejam essa afirmação, com a qual inicia esse número 51, que a missão da Igreja, ela corresponde a algo futuro. Tem uma dimensão, nós dizemos em linguagem teológica, escatológica. Isto é, o que nós podemos ensaiar, antecipar, embora parcialmente, já que aquilo que só vai acontecer plenamente na eternidade. Portanto, a Igreja é exatamente a testemunha dessa dimensão transcendente, escatológica da existência. Continua o número 51 dizendo: a Igreja oferece um contributo original e insubstituível, com a solicitude que a impele a tornar mais humana a família dos homens e a sua história, e a pôr-se como baluarte contra qualquer tentação totalitária, indicando ao homem a sua vocação integral e definitiva. Vejam, portanto, essa missão transcendente da Igreja. O reino é transcendente, o reino é escatológico. Podemos antecipá-lo, ensaiá-lo, mas ele só vai acontecer na eternidade. E a Igreja é exatamente essa contribuição que ela oferece para o mundo. Isto é, essa dimensão transcendental, o que leva aqui a afastar-se de qualquer tentação totalitarista, isto é, querer estabelecer um reino no mundo, querer estabelecer um paraíso terrestre. E foi a tentação, e é a tentação de todos os ismos que temos nas doutrinas políticas. Fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo, todos querem simplesmente ter essa dimensão imanente, essa dimensão material, essa dimensão terrestre, e perdem o foco, perdem esta dimensão transcendente, da qual a Igreja é testemunha, como exatamente vem na afirmação desse número 51. Continua aqui esse número dizendo: no plano das dinâmicas históricas concretas, não se pode compreender o advento do reino de Deus na perspectiva de uma organização social
econômica e política definida e definitiva. Isto é, não é para esse mundo. Venha a nós o vosso reino. A gente reza na oração do Pai Nosso. Portanto, o que esse número 51 está aqui destacando é exatamente essa dimensão transcendental. Na dinâmica da história concreta, diz aqui, nós não podemos compreender o advento do reino de Deus nessa dimensão política, definitiva, completa. Como eu dizia, nós podemos ensaiar, podemos antecipar, embora de forma imperfeita, esse reino entre nós. Podemos ter os valores do reino de Deus entre nós, aqueles valores evangélicos de que a gente falava no vídeo anterior. Podemos ter tudo isso, a justiça, a paz, a fraternidade, buscar tudo isso. Mas tudo isso estamos antecipando algo que somente ocorrerá em plenitude na eternidade. Continua o número 51 dizendo que o reino de Deus é antes testemunhado pelo progresso de uma sociabilidade humana, que é para os homens fermento de uma realização integral de justiça e de solidariedade na abertura ao transcendente. Esta afirmação do compêndio bate com a nossa experiência. Isto é, o reino de Deus, ele está acontecendo entre nós, embora de forma parcial, de forma escondida, mas o reino de Deus está acontecendo entre nós e na eternidade vai se manifestar plenamente. Está acontecendo como? Diz aqui o número 51. Está acontecendo pelo progresso da sociabilidade humana. E essa é a nossa experiência. O mundo não está cada vez pior. Como poderíamos, assim, ingenuamente dizer, o mundo não está cada vez pior, a humanidade progrediu na sua consciência ética. Se formos pensar, por exemplo, aí, voltar no tempo, 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, por exemplo, no que se refere à legislação trabalhista, as pessoas trabalhavam 16 horas, crianças a partir dos 6 anos também já entravam para trabalhar, mulheres só trabalhavam durante a noite, para durante o dia cuidar da casa e das crianças. Não tinha férias, tinha um dia por semana de folga e era descontado esse dia de folga no salário. Hoje, veja, por exemplo, só nessa questão trabalhista, como que nós evoluímos em termos de tempo de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, 13º, seguridade social, convênio médico, como que nós evoluímos? E se formos pensar outras áreas, por exemplo, direitos humanos, como que evoluímos na questão dos direitos humanos, na questão da percepção ecológica, cuidado com a criação, como que evoluímos nos últimos 100 anos, no cuidado com a criação, no cuidado com a nossa casa comum. E se formos pensar, por exemplo, nos avanços da medicina, e o progresso que houve no campo médico, e se formos pensar também nas tecnologias de comunicação, que hoje a gente se comunica com muito mais facilidade do que há 30, 40, 50 anos. Então vejam, diz aqui o compêndio que tudo isso, esse progresso que nós observamos, testemunha que o reino de Deus está acontecendo entre nós. O mundo não está cada vez pior. O reino de Deus está agindo em nosso meio, acontecendo em nosso meio. Porém, ele só vai se manifestar totalmente, plenamente, na eternidade. Mas, por enquanto, ele aqui está escondido e parcialmente vai conduzindo a vida dos homens. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.